O primeiro registro sobre dízimo nas antigas escrituras está no livro de Gênesis, no capítulo 14, no verso de número 18 até o verso de número 20, que assim está escrito: Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Isto foi 430 anos antes da lei ser promulgada no Monte Sinai, ali por Moisés, quando Deus lhe entregou as tábuas dos 10 mandamentos. E posteriormente, no livro de Hebreus, nessa carta, temos também uma analogia, uma interpretação desse texto no verso número 7, carta aos Hebreus, capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. Assim está escrito: Este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, para quem Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo tirado dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Então temos aqui, uma interpretação do autor do livro de Hebreus, falando sobre a importância desse personagem sagrado chamado Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que tipifica o Messias, o Cristo, porque diz que ele não tinha genealogia, não se sabia a sua descendência, não tinha princípio nem fim de dias, então é semelhante ao Filho de Deus. Então, se o patriarca Abraão deu dízimo a ele e ele o abençoou, o autor de Hebreus diz que o maior abençoa o menor e o menor é abençoado pelo maior. Então Abraão, até o patriarca Abraão, deu a 10ª parte do despojo da guerra, de tudo que ele ganhou naquela batalha, na batalha dos 4 reis contra os 5 reis. Quando ele volta vitorioso, ele é abençoado por esse sacerdote do Deus Todo-Poderoso. E aqui é o primeiro documento histórico sobre dízimo, sobre dar a 10ª parte dos seus lucros e dos seus ganhos. Vamos entender um pouco ainda sobre isso. Na sequência, você poderia ainda abrir no livro de Gênesis, no capítulo 28, a história de Jacó, quando Jacó faz o voto do dízimo. Quando ele teve uma experiência com Deus, ele fugia para salvar a sua vida, estava indo para a terra de seus ancestrais, no caso a casa do seu tio Labão, e no meio da jornada ele parou num lugar chamado Luz, onde ele ficou ali, pegou uma pedra, colocou como travesseiro, adormeceu ali, cansado da viagem, e ali ele teve um sonho. E o sonho que ele teve é que ele viu uma escada descendo do céu. Havia uma porta no céu e uma escada descia, e anjos de Deus descia nessa escada até aquele lugar onde ele estava. Desciam e subiam, e ele ouviu uma voz daquela porta ali que falava com ele, dizendo assim: Jacó, eu sou o Deus dos teus pais, Abraão e Isaque. Essa terra que tu estás deitada, eu darei a ti a tua descendência depois de ti. E Jacó acordou todo aterrorizado e trêmulo, pensando consigo mesmo: quão terrível é esse lugar. O Senhor estava aqui e eu não sabia. E ele pega aquela pedra que ele colocou como travesseiro, erigiu em coluna, pegou um pouco de azeite que ele tinha, consagrou aquela pedra, e ali ele trocou o nome daquele lugar, deu o nome de Betel em hebraico, que quer dizer casa de Deus, e outrora o nome daquele lugar era Luz. A partir dali aquele lugar passou a ser chamado de Betel, e ali ele fez um voto. Lá no capítulo 28 de Gênesis, no versículo de número
20, está escrito assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que ora faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz voltar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo, a 10ª parte. Então aqui nós vemos o neto de Abraão, que tinha esse princípio e que tinha esse ensinamento, porque aprendeu na casa dos seus pais, de dar a 10ª parte dos seus lucros e da sua renda. Mas quando a gente procura entender um pouco mais sobre essa questão do dízimo, o significado dessa palavra em hebraico, a palavra dízimo é muito mais do que a 10ª parte, tá? Essa palavra em hebraico é marser, e ela vai muito além apenas da 10ª parte, como se diz em português, o 10%. Ela também tem uma partícula nela, ser, que significa 10, claro, né? 10%, a 10ª parte. Mas a palavra marser, dízimo, esconde algo ainda muito interessante, que está embutido nessa palavra, e que o povo de Israel compreendia muito bem o significado dessa palavra. Essa palavra, a raiz dessa palavra Ashi, ela que se escreve com as mesmas letras de Maaser, apenas se acrescenta o Iud, tá? Essa palavra Ashi significa rico, ou seja, nós temos aqui a palavra Maaser, que significa dízimo, a 10ª parte, e as mesmas letras que escreve Ashi, que significa rico. Compreendemos então que a palavra rico ou riqueza está inserido dentro da palavra dízimo. E aí nós entendemos porque que Israel, na cultura deles, e era comum para eles, sempre ser generosos, e eles entendiam que quanto mais eles dessem a 10ª parte, fossem fiéis no tocante a dízimos e a ofertas, e dessem isso a Deus, e agisse isso com amor, e dividisse os que eles tinham, que Deus tinha dado para eles, obedecendo a ordem divina, eles prosperariam. Era o segredo da prosperidade, o segredo da riqueza, visto que embutido na palavra Aser está Ashi, que se escreve com as mesmas letras, e aí tem um segredo de prosperidade e de riqueza. Então a gente viu aqui no histórico que isso começou com o patriarca Abraão, lá no passado, 430 anos antes da lei, e posteriormente você vê que seu neto Jacó era dizimista, porque aprendeu com seu avô, e ele fez esse voto de dar o dízimo de tudo, dos seus lucros, da sua colheita, do que Deus lhe desse, tá? E Deus ele seria servo de Deus a partir de então, e a partir daí se passa a ter o entendimento, tá? Na lei mosaica, Moisés ordenou como uma ordem divina, porque ele foi separado uma tribo, a tribo levítica, e essa tribo não teria herança entre os seus irmãos. A herança dessa tribo seria o Senhor. Eles não teriam herança na terra que Deus estava introduzindo os filhos de Israel. A sua parte seria o Senhor, como Deus falou para eles lá no livro de Números. Eu vou mostrar aqui para vocês, no verso Números 18, verso 19, assim está escrito: todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, dê-as a ti e a teus filhos e a tuas filhas, contigo por estatuto perpétuo. Esta é a aliança perpétua de sal perante o Senhor, para ti e para a tua semente contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra possessão nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, para pelo serviço que exercem, o serviço da tenda da congregação. Nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e levarão sobre si a iniquidade. Este será estatuto perpétuo nas vossas gerações. No meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alçada, dei-os por herança aos levitas, pois eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão.
Então foi dado porque eles exerciam o serviço religioso, o serviço sagrado. O trabalho deles era cuidar da tenda da revelação, era aprender a lei e transmitir esses conhecimentos, esses mandamentos, instruindo o povo, né, e também oferecendo sacrifícios pelos pecados de toda a nação. E era um estatuto perpétuo para gerações futuras. E assim ficou como uma ordem divina. E a lei sendo promulgada, foi determinado que os filhos de Israel dessem dízimo aos levitas, que eram sacerdotes, né, os que cuidavam da tenda da revelação, responsável por exercer esse trabalho e esse serviço para Deus. Então eles não teriam herança na terra, porque a herança deles seria o Senhor, e viveriam dos dízimos das suas ofertas, das ofertas de todas as outras tribos de Israel. E essa é o breve histórico sobre dízimo. Quando você vê ali também no Novo Testamento, eu mostrei para vocês o livro de Hebreus, né, ele fala da importância desse sacerdote Melquisedeque, que tipifica o próprio Cristo, recebendo o dízimo do patriarca Abraão, sendo ele muito mais importante, já que não tinha princípio de dias, nem fim de dias, não se sabia a sua genealogia, nem a sua descendência. Era sacerdote do Deus Altíssimo, tá? E assim Deus determinou muito antes da lei ser promulgada. E a gente observa que Jesus, quando fala sobre o dízimo no Novo Testamento, nos seus ensinos, ele protesta contra os fariseus e os religiosos da época, que eles eram meticulosos em obedecer esse mandamento. Dava o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, das menores coisas, né? Eles eram extremamente fiéis, mas eles omitiam a essência da lei, que é a misericórdia, o amor e a compaixão pelo próximo. Jesus fala assim: devias fazer essas coisas sem omitir essas outras. Então Jesus, ele confirma. Jesus tem aquele outro momento, a oferta da viúva pobre, ali na sinagoga, quando todos estão dando, né, sacolas de moeda, de ouro, de prata, e dando o que lhe sobrava, e uma viúva pobre dá apenas uma moedinha. E aí Jesus observa que aquela mulher, da sua pobreza, tudo que ela tinha, para o seu sustento, ela deu confiando em Deus. E Jesus observa que ela deu a maior oferta, porque ela deu tudo que ela tinha para o seu sustento, uma expressão de fé, de confiança em Deus. Então, quando você dá o dízimo, você está confiando que é Deus que abençoa, que multiplica, que prospera, que dá o dom de adquirir riqueza. Se você crê nessa verdade, comente aí, tá? Comente aí embaixo, né? E escreva: eu creio, eu acredito, eu sou dizimista, ou então eu quero passar a ser a partir de então. Quer prosperar? Quer ser abençoado? Quer ver Deus desatar suas finanças? Seja dizimista fiel na sua igreja, né? Seja fiel no pouco, para que Deus te constitua sobre os tabernáculos eternos, né? Se você for fiel nas riquezas da injustiça aqui na terra, Deus te constituirá sobre as eternas no céu, né? No mundo vindouro. Então eu quero fazer uma oração para que você compreenda isso, né? E receba de coração, e a partir de então seja fiel a Deus aqui neste mundo, porque não se trata de finanças e dinheiro. Deus não precisa de dinheiro, se trata de fidelidade. Deus prova o nosso coração. Deus quer saber onde está o nosso coração, se nós realmente confiamos em Deus. O dinheiro aqui na terra é para o sustento da obra de Deus. Quando você dizima e oferta, os dízimos e ofertas são as duas pernas da igreja, que movimenta a igreja, que faz a igreja realizar os seus projetos, que faz a igreja ter mantimento para o sustento do sacerdote, para o sustento das suas programações, para o sustento do estabelecimento onde os filhos de Deus se reúnem para adorar, prestar culto e glorificar o Deus Todo-Poderoso. Amém? Então vamos orar nesse instante, tá? E receba essa oração para que o Espírito Santo de Deus possa ministrar essa palavra como uma semente em seu coração, e que você possa, né, se submeter, obedecendo, e obedecendo você vai ver Deus agir. Malaquias desafia a gente, dizendo: fazei prova de mim, se eu não abrir a janela dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então trazei todos os dias da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então vamos orar para que a partir de então você possa se tornar um dizimista na casa de Deus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, é um ato de fé, ó Deus, de confiança num Deus que criou os céus, a terra e tudo que neles há, como está escrito no Salmo 24,
4, que diz que do Senhor é os céus, a terra e tudo que neles há, as aves dos céus, os peixes do mar, os répteis que se arrastam sobre a face da terra, a vida dos filhos dos homens, ó Pai, o gado que passa, meu Pai, no campo, ó Deus, nas pastagens, que o Senhor, ó Pai, ó Deus, é dono de tudo, Pai. Ó Deus, sabemos que tudo vem das tuas mãos. É o Senhor quem dá a vida, a saúde, a respiração. É o Senhor, ó Pai, que dá, ó Pai, ó Deus, a sabedoria e o dom de adquirir riquezas. É o Senhor, Pai, que criou oportunidades. É o Senhor, Pai, ó Deus, que faz multiplicar o pouco que está nas nossas mãos, porque a tua especialidade ó Deus, é a multiplicação. Então abençoa essa pessoa para que ela possa confiar. Se ela confia em Deus para a salvação da sua alma, se ela confia em Deus para lhe dar a vida eterna, que ela possa confiar os seus bens, as suas finanças, para Deus abençoar e multiplicar, ó Pai, ó Deus, o que tiver na mão dela, porque o pouco com Deus se torna muito, do que o muito sem Deus, que vira em nada, meu Deus. Então abençoa, prospera esse teu filho, desata as finanças, ó Pai, ajuda ele a honrar os compromissos, e que ele possa, ó Pai, num ato de fé, ó Pai, começar a dizimar, ó Pai, porque Deus vai começar, ó Pai, multiplicar, ó Deus vai começar a abençoar, como está escrito, abrindo as comportas dos céus e derramando toda a suficiência, abastança e prosperando os teus filhos, ó Pai, e eles vão ver, ó Pai, que vale a pena confiar e crer, ó Pai, que o que está escrito, Deus é fiel para cumprir o que prometeu. Então, Senhor, que ele faça a prova de Deus, como manda, ó Deus, em Malaquias 3:10, e que ele possa ser fiel no tocante a dízimos e oferta. Então eu profetizo, ó Pai, sobre essa pessoa, sobre este lar, esta família, o trabalho, a empresa, o comércio, ó Pai, o salário, que o Senhor, ó Pai, o abençoe poderosamente com as mais ricas bênçãos dos céus, paz, saúde e prosperidade, abundância, fartura, salvação, vida eterna, é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no coração, até outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Não esqueça de clicar aí, se inscrever no vídeo, dar o like, compartilhar, tá? E comente também o que é que você acha, o que é que você diz aí, né, desse texto aí, do que eu ministrei aqui. Comente um pouco, compartilhe. Se você crê, diga: eu creio, eu recebo, eu tomo posse, eu sou dizimista, então vou passar a ser a partir de então. Então, um beijo no coração, até outra oportunidade, Deus assim nos permitir.